Provavelmente você já ouviu um adágio popular, não passa ainda, tá? Que diz mais ou menos assim: devagar ou devagar com o andor, porque o santo é de barro. Já ouviu isso? Eu resolvi fazer um trocadilho, e eu sei que se meus filhos tivessem visto isso, não teriam permitido, sabe? Mas eu comecei a pensar nessa frase e resolvi dar como título ao sermão de hoje a seguinte expressão: devagar com a dor, porque o vaso é de barro. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já disse ao Senhor: Senhor, mais devagar, por favor. A situação está muito difícil, e tu sabes que eu sou vaso de barro, eu sou frágil. E conviver com tudo isso é complicado. Olha, devagar. Já está se tornando insuportável. Estou no limite de minha resistência. Aliás, deixe-me dizer-lhes umas coisas, sabe? Esse final de semana a gente havia pensado muito, eu e a Cláudia. Sair somente marido e mulher lá em casa se tornou um grande desafio. A gente precisa de uma equipe, e eu quero agradecer a Deus pela vida das minhas filhas e dos meus genros, viu? Estou agradecendo pelos genros também, viu, irmãos? Isso acontece, sogro também agradece. Porque a partir do cuidado deles com Davi é que a gente pode sair. Mas de repente chegamos lá em Campina Grande, experimentando, quem sabe, a possibilidade de um final de semana tranquilo, porque quando a gente vai para o Ensibaf, a gente não vai pregar, a gente não vai dirigir, a gente é mais um no grupo para participar. E de repente foram 2 noites de febre alta. Cláudia ficou muito mal durante esses dias. O meu olho ainda está se recuperando, não sei, os irmãos talvez estejam vendo de longe. É viral, viu? Fica tranquila que é viral. E lá estávamos os dois. Dia seguinte, todo mundo saindo para passear, fazendo city tour, e lá vou eu e a Cláudia para um hospital. E o interessante é que nós fomos convidados a entrar no mesmo tempo. Aí o médico olhou para mim e para a Cláudia e disse: juntos inclusive na hora da doença. É na saúde e na doença. Eu digo, na saúde e na doença. E ela precisou começar já a entrar no antibiótico. Estava muito, muito delicada a situação. Já foi para uma injeção e eu já mudei o colírio e vamos adiante. Aí a gente fica pensando, mais um final de semana que a gente pensou tanto e de repente as coisas acontecem. Já aconteceu isso com você? Ou só é comigo? De você imaginar que a coisa vai dar tão bem que você vai ter aquele momento e de repente as coisas se revertem e você olha para Deus e diz o quê? Senhor, devagar com a dor, porque o vaso é de barro. Ele pode trincar, ele pode quebrar, eu estou nos limites, ou no limite da minha resistência. Desde a quarta-feira passada, eu comecei uma série de 3 sermões sobre o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na noite de hoje eu quero convidar você a ler comigo os versos de 6 a 12. 2 Coríntios capítulo 4, versos de 6 a 12. Está escrito assim, observe: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu fiquei pensando por que Deus não usou uma outra imagem, por que Deus nos fez vaso de barro. No primeiro século, outros vasos também eram conhecidos. Vasos de metal precioso, vaso de ouro, gente, vaso de prata. Eu me lembro de um vaso de alabastro. Lembram-se disso? Não era só um unguento que era caro. O vaso também de alabastro era um vaso precioso. Mas Deus não nos fez nem vaso de ouro, nem vaso de prata, nem vaso de alabastro.
E no meio de tantas imagens que ele poderia usar, ele usou o vaso mais comum. Aquele vaso que todo mundo tinha em sua casa, mesmo aquela família mais pobre. Vaso de barro, alguns feitos para carregar água, para iluminar a casa, mas vaso que, quando cai, quebra. Vaso que não consegue revelar sequer aquilo que está dentro dele. Não é feito vaso de vidro, é vaso de barro, a simplicidade. Mas eu queria dizer-lhes uma coisa: não despreze o vaso por ser de barro. Às vezes tudo quanto você deseja, talvez seja um pouco mais de força. Eu não queria ser tão frágil, eu não queria ser tão de barro, eu queria ser um pouco mais resistente. Eu não queria ser assim. E algumas pessoas não conseguem conviver com a sua fragilidade, com o reconhecimento de que não podem tudo. Algumas vezes nós vivemos a impressão, a fantasia, a ilusão de que podemos todas as coisas, mas nós não podemos. Eu vou lhe dizer uma coisa, e por favor, é o que está escrito: você é vaso de barro. Mesmo com toda a sua arrogância, prepotência, você é vaso de barro. Mesmo quando você disfarça para os outros, para que ninguém veja a sua fragilidade, eu vou dizer: você é vaso de barro. Você não é essa resistência toda que as pessoas imaginam. Aliás, até isso serve como um mecanismo de defesa para alguns, não é? Se escondem por trás de uma capa, se escondem por trás de uma máscara, como se não precisassem de nada, não precisassem de ninguém. Vou dizer: você é de barro, sim. Nós somos vaso de barro, mas, por favor, não despreze o vaso por ser de barro. Porque quando Deus usa essa imagem, eu comecei a recordar nas Escrituras quantas vezes, ou algumas vezes, em que a imagem do vaso de barro é utilizada. E sabe o que é que eu descobri? Eu descobri que nas mãos do oleiro, o vaso de barro, ele é símbolo de recomeço. Que bom, meus irmãos, nós somos vasos de barro. E eu vou lhes dizer por que estou afirmando isso. O texto sagrado me faz dizer isto. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Deus marca um encontro com um profeta lá na casa do oleiro. Enquanto o oleiro está trabalhando, Deus fala ao coração daquele homem dizendo assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ser vaso de barro significa que é possível recomeçar. É possível. Aliás, preste atenção aqui a alguns destaques. Primeiro, notem que o texto sagrado está dizendo que vaso de barro se quebra. O texto está dizendo: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Deus sabe disso. Deus sabe da sua fragilidade. Deus sabe das minhas limitações. Ele sabe que eu sou de barro. Ele sabe que, eu vou lhe dizer, você não é inquebrável. Está entendendo? Você não é inquebrável. E conviver com isso, com a fragilidade, é um grande desafio. Mas eu quero dizer que Deus sabe disso. Mas há um outro destaque que faço aqui. Observe onde foi que este vaso quebrou. Meu Deus, ele quebrou-se nas mãos do oleiro. Quando o vaso de barro quebra na mão do oleiro, tem jeito. Mas quando o vaso de barro quebra e não permite que as mãos do oleiro toquem na sua vida quebrada, se afastam do oleiro, se afastam da presença de Deus, eu vou lhe dizer, essa ideia de um novo momento, de uma nova chance, desaparece. Porque é nas mãos de Deus que eu preciso ser quebrantado. A minha fragilidade deve ser um convite a estar nas mãos do oleiro. Mas observe, o texto continua dizendo assim, que por causa disso, a Bíblia diz que tornou a fazer dele outro vaso. Você entendeu como é que Deus trabalha com vasos quebrados? Vasos de barros quebrados, o texto sagrado diz que permitem um novo começo. Eu já disse isso. Deus, ele não faz aquilo que costumamos fazer. Eu me recordo que algumas vezes eu quebrei, quando criança, alguns vasos lá em casa. Aliás, eu me lembro até de um dia que eu desmontei um despertador. Eu era muito curioso. E tinha um despertador todo com algarismos romanos. Era um negócio assim bem bonitinho. Tinha duas coisas assim que tocava a campainha dele. E eu vivia intrigado como é que aquilo funcionava. O que eu fiz? Abri. Agora depois me pergunte o que foi que aconteceu. Precisei colocar tudo dentro de um saco e entregar ao papai e à mamãe. E foi então que eu percebi que eu jamais seria um relojoeiro.
Seria melhor caminhar para ser pastor do que relojoeiro. Não consegui fazer absolutamente nada. Porque sabe onde é que vasos quebrados se tornam outros vasos? Com aquele que sabe lidar com vaso de barro, o oleiro. E lá está você tentando reconstruir a sua vida com outros recursos que não são recursos do oleiro. Se sua vida está quebrada, procura o oleiro. Procura aquele que te fez. É nele que você precisa se refugiar. Por isso não despreze o vaso de barro. E observe o final. O texto vai dizer que quando o oleiro trabalha assim, ele faz de que jeito, irmãos? Segundo a vontade de quem? O parecer de quem? Quem é que determina o que vai acontecer? É o oleiro e não o barro. É o oleiro e não o vaso. Por isso, quando você se entrega nas mãos de Deus para um processo de reconstrução de vida, deixa Ele agir do jeito que Ele quer, que Ele deseja. Ele sabe o que está fazendo. Mas eu vou insistir com você com aquela tese inicial. Não despreze o vaso de barro. E eu vou lhe dizer a segunda razão por que digo isso. Um vaso de barro nas mãos de um exército, ele se transforma em uma arma de guerra. Não acredita nisso? Eu vou lhe mostrar. No texto sagrado há uma história linda de um homem chamado Gideão. E a Bíblia diz no capítulo 7 do livro de Juízes, no versículo 16, o seguinte: que esse Gideão então dividiu os 300 homens em 3 companhias. E vejam quais foram as armas que aquela gente recebeu. Deu-lhes a cada um nas suas mãos buzina. Você já ouviu alguém sair para batalhar, para guerrear, levando buzina? Um cântaro vazio, cântaro de barro vazio, e com tochas neles acesas. É nesse momento que a minha fé começa a ser testada. Quando Deus lhe manda para a guerra, e ao invés de espadas, de lanças, de carros, Ele lhe dá uma buzina, um cântaro vazio e uma tocha. Você vai dizer: Senhor, eu preciso de dinheiro para resolver o meu problema. E Deus não lhe dá o dinheiro. Senhor, eu preciso de um bom advogado. E o bom advogado você não tem. Eu preciso de tempo. Às vezes é só tempo que a gente quer. Aí Deus diz o quê? Também não vai ter. O que é que você vai ter? Eu vou lhe dar uma buzina, eu vou lhe dar um cântaro vazio e vou lhe dar uma tocha. E diz o texto sagrado que assim o exército de Israel ficou nas montanhas, ao redor do lugar onde estavam acampados os midianitas. E o texto sagrado diz que a ordem de Gideão foi dada, e aqueles homens começaram a tocar as buzinas, a gritar, quebraram os vasos de barro, e o que tinha dentro deles era aquela chama acesa daquela tocha, e começaram a gritar. Os soldados que estavam acampados, quando olharam para cima, viram aquele número tão grande de tochas, aquela gritaria, aquele barulho, disseram assim: eles estão vindo e vão nos matar, o exército deles é muito poderoso. Se levantaram no escuro e começaram a matar uns aos outros. E Israel venceu a batalha sem levantar a espada, irmãos, somente com um vaso de barro. Porque, não reclame, o vaso é de barro, mas ele pode se transformar em arma do exército de Deus. E mesmo com toda a sua fragilidade, Deus pode usar a sua vida poderosamente. Mas eu vou insistir com aquela tese do valor do vaso de barro. Eu continuei lendo a palavra e sabe o que eu descobri? Que um vaso de barro nas mãos de uma viúva, ele se torna a certeza da provisão divina. Lembra-se da história, não? Chega o profeta na casa de uma mulher viúva, só tem ela um filho, um pouco de farinha, um pouco de azeite. O profeta bate a porta da casa daquela mulher e diz: olha, eu estou precisando um pouco d'água, um bolo, um pão. E ela diz: olha, não tenho muita coisa. Meus planos eram preparar um bolo para mim, para meu filho, e esperar a morte, porque a gente não tem o que fazer. Ele diz: faz primeiro para o profeta. Foi Deus quem mandou. E ela acredita nisso. E escute o que aconteceu. Versículo 16 do capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Panela de barro, botija de barro, 2 vasos de barro, símbolos da provisão de Deus, da providência divina. Eu vou contar uma coisa aos irmãos, e eu sei que são coisas assim bem curiosas, mas quem disse foi uma criança.
Eu ainda estava trabalhando lá em Recife, na Igreja Batista do Cordeiro. Eu me recordo que uma certa ocasião, levando cestas básicas para famílias da igreja. Essa foi a minha primeira missão, uma das primeiras missões que recebi ali na Igreja do Cordeiro. E eu me recordo que uma vez cheguei numa casa e aquela mulher começou a conversar e disse: pastor, deixa eu lhe falar, posso fazer uma pergunta? Eu disse: claro, minha irmã. Foi uma observação que a minha filha fez. Eles viviam numa situação muito difícil, o marido havia deixado a casa, e assim, esporadicamente é que ele aparecia e trazia alguma coisa para elas. E aquela menina ajudava a mamãe a cozinhar. Mas ela fez uma observação dizendo assim: mãe, eu não sei o que é, mas o papai, ele traz o feijão, mas o feijão da igreja rende mais do que o feijão do papai. Era uma menina bem pequenina. Eu nunca mais esqueci esta frase, nunca mais. Eu tive a impressão de que aquele milagre, Deus ainda continua operando na casa dos seus filhos e filhas, irmãos. Inexplicavelmente, Deus continua operando. Por isso, não reclame se você é vaso de barro. Eu quero lhe dizer com todas as letras, isso significa que você pode contar com a provisão de Deus. Deus trabalha a partir de vasos de barro. Mas eu continuei a ler a palavra, irmãos, e sabem o que eu percebi? É que existe uma razão para isso. E eu me perguntei qual seria o propósito. O propósito de Deus escondido por trás do vaso de barro. O texto lá da carta aos Coríntios vai nos responder. Você já se perguntou por que tem que ser assim, pastor? Por que Deus fez com que aquela viúva esperasse ter tão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite para revelar a sua providência? Por que Ele não fez antes? Aquela mulher provavelmente deve ter vivido alguns momentos de muita ansiedade. Por quê? Por quê? Já perguntou isso ao Senhor? Por que Gideão, ele não ficou sabendo dos detalhes do que viria a acontecer? Apenas o desafio de obedecer ao Senhor. Por quê? Por quê? Eu vou lhe dar a explicação. Está sentada, se tiver uma caneta, anote. Só risca lá. Versículo 7, lá do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Está escrito aqui: para que, isso significa propósito, para que, a fim de que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, irmãos, o que há de excelente não é o vaso. O que há de excelente é aquilo que está dentro do vaso, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O que há de excelente, irmãos, não é currículo, não é a conta, o saldo da conta bancária, é o Deus que habita no meio do seu povo. E essa excelência Deus não reparte com ninguém. Se você tem dúvidas sobre isso, lembre-se, aquele homem que recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, Deus só deu àquele homem o filho da promessa quando ele já havia envelhecido e havia dado àquele homem uma mulher estéril como esposa. Isso lhe parece razoável? Mas para provar o que, irmãos? Para que a excelência seja de Deus. Algumas vezes você vai precisar abrir mão de todas as muletas. Tudo aquilo, puxa, mas eu ainda tenho isso aqui. Mas eu ainda tenho esse recurso. Mas eu ainda tenho aquela resposta que eu fiquei de receber, ainda não recebi. E você vai confiando nessas, desculpa a expressão, muletas, que às vezes querem tirar a excelência do poder de Deus na sua vida, desviar o foco. Por isso não se assuste quando você olhar para aqui: cadê onde eu estava apoiado? Cadê? Não, isso também não, falhou. Aí vem a canção e diz: mas eu sei que eu vou acordar amanhã. Eu sei. É isso, irmãos, que nos sustenta, porque o poder é de Deus e não nosso. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu ficar insistindo que eu vou conseguir, que eu vou administrar, que eu vou resolver, eu vou continuar sem dormir de noite, eu vou continuar irritadiço, eu vou continuar sem saúde física, emocional, a menos que eu tenha coragem de dizer: Senhor, vaso de barro só revela aquilo que tem dentro, irmãos. Quando? Ele não é feito vidro, né, que a gente vê do outro lado. Ele é escuro, a gente mesmo que olha aqui não percebe. Quando é que o vaso de barro? Só quando ele é quebrado. Só quando o vaso é quebrado.
Por isso, não diga que conhece o vaso com quem você convive, está convivendo, antes de sentir esse momento com ele. Dividir um momento de quebrantamento. A gente só conhece o outro quando passa por um deserto juntos, não é, irmãos? Aí a gente sabe. Porque é essa fragilidade que vai mostrar o que é que ele tem por dentro, quem é a verdadeira pessoa, qual a sua verdadeira natureza, em que verdadeiramente ele acredita, se de fato ele é submisso, ela é submissa ao Senhor. Só quando é quebrado, irmãos. Glória a Deus pelos momentos em que o Senhor permite que eu seja quebrado, para que a glória dele possa ser revelada àqueles que estão à minha volta, irmãos. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor nos convida a continuar em reflexão. E eu comecei a perceber que existem algumas lições que nós só aprendemos a partir da fragilidade. Se não for assim, não avançamos, não crescemos. Por isso eu quero dizer uma coisa: não queira se esconder de Deus. Não adianta, irmãos. Ele conhece os porões de sua alma e da minha alma. Está escrito no Salmo de número 103, versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Você não precisa querer ensinar a Deus que você está trincando, que você está sendo quebrado. Ele sabe, dos seus limites ele sabe. Só não quero ser rude, mas eu já disse aos irmãos que eu estou numa fase da vida que eu não devo mais estar arrodeando certas coisas. Quanto maior for a sua resistência, maior será o golpe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto maior for a sua pseudo-resistência, o golpe vai ser maior. E Deus sabe exatamente a força que vai precisar imprimir, a aprovação vai precisar imprimir sobre a minha vida e a sua vida, para que eu seja quebrado e a glória de Deus se revele. Ele conhece, diz o texto sagrado. Há um momento no Novo Testamento, já que eu citei o do Antigo Testamento, em que, falando sobre Jesus, o Evangelho de João diz assim, João capítulo 2, 24 e 25: ele bem sabia o que havia no homem. Somente quando você reconhecer que é barro, Deus será Deus em sua vida. Somente, irmãos. E às vezes eu me lembro de canções que a gente canta, que eu não sei se a gente está sabendo o que é que a gente está cantando. Lembra-se daquela? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Agora presta atenção. Minha vida. Eu vou pedir que os irmãos repitam a frase, vai. Quebra minha... Mais forte, vai, irmãos, vai. Quebra minha vida. Você já tinha observado isso? Que todas as vezes que você cantou esta canção, você disse: oleiro, oleiro, quebra minha vida. Lá na ilha de Itaparica, uma certa ocasião, eu fui conhecer uma cidade em que o pessoal trabalha muito com o barro. E eu comecei a observar um camarada lidando lá com a argila. Meus irmãos, os irmãos já viram quando ele começa a sovar a argila. Ela apanha tanto, irmãos. E eu fui perguntar: mas por que você precisa bater tanto? Eu já estava com pena da argila. Ele disse: não, é para que a liga fique perfeita. Então é assim, e era cada golpe. E eu disse: meu Deus, e eu canto, não é, Senhor? Quebra a minha vida. É isso, irmãos. Somente quando... Porque quando eu digo eu sou vaso de barro, eu estou dizendo Deus é o meu oleiro. É Deus, o poder está em Deus. Aí veja, há um momento em que o apóstolo Paulo, na segunda carta, lá no capítulo 12, versículo 10, ele diz uma coisa que para mim é surpreendente. Veja o que é que ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas. Vou continuar. Prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias por amor de Cristo. Isso lhe parece fazer algum sentido? Alguém dizer que sente prazer quando é injuriado? Não, pastor, eu sinto qualquer coisa menos prazer. Sinto raiva. Eu não vou dizer que sinto vontade de matar, não, mas de bater um pouquinho eu já tive. Sinto prazer nas perseguições, angústias.
O que ele está dizendo é que o servo e a serva de Deus devem gostar de sofrer? Não, irmãos. O que ele está dizendo? Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Você se recorda como é que continua a expressão? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus, ele gosta de ocupar o interior de vasos de barro. Quando o vaso pensa que é vaso de prata, vaso de ouro, não consegue receber a glória de Deus. Precisa reconhecer. Por isso, não fique preocupado com isso. Não fique. Lembre-se que os critérios de Deus não são os nossos. O próprio apóstolo, na mesma carta, na primeira carta, na verdade, no capítulo 1, versos 27 a 29, ele vai dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você sabe por que às vezes a gente quer fingir que é vaso de ouro e vaso de prata? Por quê? Por que as pessoas fingem ser aquilo que de fato não são? Como dizia o filósofo existencialista, vivem o desespero de querer ser aquilo que de fato não é. Por que o ser humano age assim? Você já percebeu por que a gente quer que as pessoas nos aceitem? A gente tem medo de revelar fragilidade até num relacionamento. A gente finge que não é. Mas fingir a quem ama, aquela pessoa a quem eu amo, que eu sou, o que não sou, é só uma questão de tempo. E você só vai ser amado quando o outro conhecer você verdadeiramente. Quando ele conhecer o vaso de barro, quebrado por dentro, dizer: você é linda, meu amor. Ô caco de barro bonito. Sabe? É nesse momento que algo de fato acontece. E veja como é que Deus escolhe. Avance uma vez. Primeiro, coisas loucas do mundo. Alguém já lhe disse que você é louco quando você exercita a sua fé? Segundo, as coisas fracas do mundo. Depois veja, as coisas insignificantes e as desprezadas. Meus irmãos, a gente está em boa companhia. Se você tem sido desprezado ou desprezada, deixa eu lhe dizer, Deus gosta de gente assim, trabalha com gente assim, usa gente assim. Alguém já quis lhe dizer que você era... Aliás, a gente ouviu uma palavra esses dias que alguém foi duramente humilhado e, entre outras coisas, ele ouviu dizer: você não serve para ser líder nem de um canil. Alguém se preparando para servir a Deus, ouve uma coisa como essa. Qual seria a sua reação? Aí você diz assim: mas quer saber? Deus escolheu as coisas insignificantes, as coisas desprezadas, as coisas que não são. E aí o texto continua dizendo, irmãos, que é para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Mas aí o texto sagrado vai dizer assim, que a vida de um servo de Deus é sempre uma vida no limite. Já percebeu que às vezes a coisa estica de um jeito que você diz: olha, se esticar um pouquinho mais, como diz o alagoano, que eu não conhecia essa expressão, vai pocar. Eu não conhecia, irmãos, há 18 anos atrás, quando cheguei aqui, eu não sabia o que é esse negócio de pocar. Se esticar mais um pouquinho, vai... Deixa eu fazer uma pergunta: você já está quase pocando, minha irmã? Já está quase pocando? Porque o que eu entendo no texto sagrado é que o apóstolo Paulo, ele não sabia dessa expressão alagoana e resolveu usar a língua grega. E usou algumas palavras muito interessantes. Por exemplo, ele diz assim: olha, somos atribulados. O que é atribulado, pastor? É quase pocando, meu irmão. Atribulado é quando você está se sentindo apertado. Sabe aquela sensação de claustrofobia, que você olha para um lado, olha para o outro e está se sentindo espremido? É isso. A palavra aqui, tilipsis, é isso, é alguém que está sendo apertado. Nós somos atribulados. Só que ele diz assim: mas nós não somos não angustiados. Sabe o que quer dizer aqui? É como se ele dissesse assim: está apertado, meu irmão, mas tem uma saída. Tem uma luzinha, tem uma janela ali. Pastor, estou passando por uns apertos. Mas, meu irmão, o servo de Deus, a serva de Deus, ela pode passar sim, ela pode ser atribulada, mas nunca angustiada, sem perspectiva de esperança. Eu quero lhe dizer, por maior que seja a sua sensação hoje de aperto,
Deus há de iluminar o seu caminho, há de iluminar a sua vida. Aí o apóstolo Paulo continua, ele diz assim: olha, somos perplexos. Você já ficou perplexa? Sabe o que é perplexidade aqui, irmãos? Não é perplexidade mental, não é uma dúvida que alguém diz, eu não sei como, não é bem assim. É como se alguém estivesse com credores batendo na porta, como se alguém estivesse numa situação, eu sei que isso é bem estranho para os irmãos, né? Mas imagine, por acaso, que alguém aqui estivesse com uma lista de dívida maior do que a lista para receber. Aí você olha assim, bota a mão no bolso, olha o saldo, já estourou o empréstimo, e aí você diz: Senhor, eu agora não sei o que fazer. É isso que quer dizer perplexo. É quando você olha para os lados e não enxerga absolutamente por onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Tenho a menor ideia, estou indo para o culto porque eu quero que Deus fale a minha vida. Eu quero que Deus fale a minha vida, me diga alguma coisa, me mande pescar um peixe, como aconteceu com o apóstolo. Chega lá, tinha uma moeda, tira a moeda, paga o imposto. Onde é que está esse peixe? Olha, eu sou horrível para lhe dizer, porque faz tempo que eu não pego nada. Nem peixe sem moeda, muito mais um peixe com moeda. Não tenho muito o que lhe dizer. Mas sabe o que é que o texto está dizendo? A gente pode passar por isso. Ele diz: perplexos, mas não desanimados. Ânima é alma, irmãos. Ânima é fôlego, ânimo é vida. Ele está dizendo: olha, eu posso passar por isso, mas eu quero dizer uma coisa. Diga lá que eu estou vivo. Diga a esse câncer que eu estou vivo ainda, viu? Diga ao credor que eu estou vivo. Eu estou vivo, ainda estou de pé. Ainda estou de pé. E o apóstolo continua dizendo assim: somos perseguidos, mas não desamparados. Gente, ele está escrevendo para uma igreja que sabia o que era perseguição, sabia o que era ter que deixar um lugar e sair correndo dali, deixar para trás todas as coisas para sobreviver. Mas ele disse: olha, eu posso até estar passando por uma situação, eu posso até estar sendo perseguido, mas eu sei de uma coisa: eu não estou desamparado. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho, o meu Deus está comigo. É vaso de barro, eu sei, mas a glória de Deus há de se revelar nesse vaso de barro. Vaso de barro que vai servir para a glória de Deus. E aí ele continua dizendo assim, veja, avance mais uma vez, ele vai dizer: somos abatidos. Sabe o que é aqui abatido? Aliás, viajando lá para Campina Grande, a gente passou por um lugar que tinha uma frase que eu nunca mais tinha visto: vendemos galinha viva. Normalmente eu só passo por galinhas abatidas, deprimidas, né? Vendo galinha, frango abatido, alguma coisa abatida. Não sei, é uma depressão grande nos galináceos à nossa volta. Mas quando o texto está falando de abatido, está falando de alguém que foi subjugado. É como se a gente estivesse assistindo uma luta. Lá estão eles lutando com espada, escudo. Já viu isso? E aí de repente aquele homem bate e o escudo vai parar longe. E continua, e de repente a espada do opositor também ou se quebra ou cai para longe de onde ele está. Aí ele está lá no pó. Aí o seu adversário o que faz? Pega a espada e põe onde? No pescoço. É geralmente no pescoço, né, irmãos? Ou no peito, sei lá onde é. Sabe o que é isso? Subjugado. É isso que quer dizer. Mas se você já viu esses filmes, especialmente os filmes antigos, né, de capa e espada, o que é que acontecia com o mocinho nessa hora? Alguma coisa acontecia, né? Que ele se levantava e então ia salvar a donzela que estava presa na torre do castelo. Aliás, não pode nem mais falar em princesa nos dias de hoje, mas naquela época podia. E todo mundo cresceu sem nenhum problema. Tantas princesas que se tornaram rainhas aqui à nossa volta. Mas é assim, porque o texto vai dizer: nós somos abatidos. A espada, eu já estou sentindo até a frieza da lâmina da espada no meu pescoço. Mas ele diz: mas não estou destruído não. Meu casamento está com a espada no pescoço, mas não está destruído ainda não. Não está. Meu ministério, a espada está aqui, mas destruído não está. Destruído não está. É por isso que eu insisto, irmãos, às vezes nós vivemos essas situações de limite, e o que eu percebo é que Deus sempre tem um propósito em tudo isso. E primeiro, Ele não precisa lhe dar explicações sobre o que é que está acontecendo. Se você está insistindo em perguntar: Senhor,
Eu só queria saber por que isso está acontecendo. Olha, meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer-lhes uma coisa. O único personagem bíblico, eu não sei se eu já lhe disse isso, que eu leio a história e vejo que ele recebeu detalhes daquilo que Deus queria que ele fizesse, foi Noé, porque ele tinha que construir uma arca. Aí Deus disse, olha, tem que ter tantos côvados para cá, tantos côvados para lá. Foi o único. Não me recordo de nenhum outro a quem Deus tenha dado uma planta daquilo que ele teria que fazer. Todos os demais precisaram sair pela fé e viver pela fé. A gente sai de Recife para Maceió, não sabe nem pegar ônibus, pega ônibus errado, chega atrasado na igreja. Mas a gente sabe que a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E Ele não vai precisar lhe dar explicações para que você obedeça. E aí o texto sagrado vai dizer assim nos versos 10 e 11: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, irmãos. Feliz o homem que pode dizer isso. Senhor, aqui estão as minhas dificuldades, aqui está a minha fragilidade, aqui está... Mas eu quero pedir, Senhor, que tudo isso seja um espaço para que se manifeste a Tua glória na minha vida. Quando a sua empresa passar pelo que está passando e permanecer de pé, em algum momento você vai olhar para trás e vai dizer o quê? Houve um momento na minha vida que Deus me levantou. Eu já estava lá, abatida, mas Deus me levantou. E a partir daquele momento você vai entender que aquela empresa não lhe pertence, pertence ao Senhor. Sabe aquela situação lá na sua vida profissional, lá na sua faculdade, na sua carreira, que você está pensando em desistir? Pastor, eu não aguento mais, é muita coisa, eu preciso respirar. Aí quando você passar por isso, lá adiante, quando você estiver recebendo o certificado da conclusão, o diploma, não sei. Aí você vai dizer o quê? Foi Deus. Foi Deus. Quando a enfermidade passar e você receber lá o resultado dos médicos olhando para você e dizer assim, está curada, está curado. Aí você vai dizer o quê? Foi Deus. Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado na sua vida. Me permitam só dizer mais algumas coisas aqui. Primeiro, quando Deus nos chama, Ele nos chama para morrer. Aliás, quem disse isso foi um homem chamado Bonhoeffer. Não há cristianismo sem cruz. O vaso continua sendo de barro, mesmo o vaso convertido, que tem Jesus como seu Salvador e seu Senhor, suficiente e único Salvador, continua de barro, irmãos. Deus não muda essa situação. Aliás, há um momento em que no versículo 12 o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Algum tempo atrás eu me lembro de ter, muito tempo, cantado uma canção até de tradição espanhola. E ela é cantada, eu acho que mais nas igrejas católicas, em que um momento ela diz assim: que meu cansaço ao outro descanse. Eu acho essa frase de uma força tão grande. É quando alguém percebe, sabe, irmãos, que até o meu cansaço pode ser motivo para que alguém venha descansar. É por isso, irmãos, que a gente não pode abrir mão de que Deus seja glorificado. A gente vem, a gente faz, a gente corre, porque a gente só tem um desejo: que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Segundo, deixe-me lhe dizer, abrace os planos de Deus. A sua teimosia, pastor, está me chamando de teimosa? Estou, minha irmã. Está me chamando de teimoso, pastor? Estou. Sua teimosia não vai lhe servir de nada. Não vai. Não é contra Deus que você tem que lutar. Escutou? O seu adversário não é ele, não é o Espírito Santo de Deus. Abrace os planos de Deus para a sua vida. Eles serão a sua única saída. Eles são a sua única saída. Sua única saída. Terceiro, não use o critério do confortável para escolher a palavra profética que vai ouvir. Porque eu sei que os púlpitos hoje têm declarações, tem templos, irmãos, me desculpem dizer isso,
mas que o sermão sempre é o mesmo. Dominicalmente é o mesmo. Ele começa dizendo que você está ruim, está difícil, mas Deus vai lhe dar. Aí aquilo que lhe é confortável você abraça como: é de Deus, pastor. Eu estava em dúvida se ele era o varão. Todo mundo na minha casa está dizendo que não, mas eu passei agora aqui, alguém disse que tem uma chave na minha vida, que tem um varão que está se aproximando. É de Deus. A gente usa muito, a gente acha que aquilo que é de Deus é confortável. Mas pastor, eu orei tanto antes de abrir a empresa, por que está acontecendo isso? Deus por acaso lhe deu alguma garantia que você iria viver num paraíso fiscal? Que você seria a única empresa que não iria pagar impostos? Por acaso ele disse: pastor, mas nós quando casamos oramos tanto, porque por acaso Deus lhe disse quando você se casou: meu filho, minha filha, a partir daqui vocês dois não terão mais nenhuma. Disse isso alguma vez Deus a você? Nunca disse. Por isso, meus irmãos, cuidado com o critério do confortável. E finalmente, não espere que Deus realize aquilo que você é quem tem que fazer. Eu acho que eu esqueci precisa decidir e fazer. Ok, ali. Que você é quem precisa primeiro decidir e segundo fazer. Pastor, estou orando tanto para Deus abrir uma porta. Eu tenho pedido a Deus muita paciência. Eu tenho pedido a Deus muito equilíbrio. Minha amiga, meu amigo, se equilibre. Dê o seu passo de fé. Tome decisões que só você pode tomar. Deus não vai descer dos céus, pegar a sua caneta para você assinar dizendo, sabe, assinar um contrato ou desfazer um contrato. Deus não vai fazer isso. Será a sua mão que vai fazer isso. Você precisa ter coragem de decidir. Enquanto você fica imaginando que Deus vai colocar um outdoor lá no céu com o seu nome piscando, qual é a sua cor preferida? Pastor, eu gosto de vermelho. Pronto, então vai ser em vermelho, neon, e dizendo Roberto, uma seta dizendo é por aqui. Isso nunca vai acontecer. Isso é infantil. Agora, sabe, no dia que você disser: Senhor, eu quero colocar esse vaso de barro nas tuas mãos, e mesmo sem saber, mesmo eu sei que nas tuas mãos vaso de barro se torna arma de exército, sinal da tua provisão. Eu creio, Senhor, que hás de usar a minha vida para a glória do teu nome. Algo muito, mas muito, muito, muito especial vai acontecer com você. Muito especial. A decisão é sua. Mas quer saber? Só tem um caminho, somente Deus. Há uma canção que a gente entoa, que a gente canta, que ela fala sobre essa unicidade de Deus, essa singularidade de Deus. Enquanto o pessoal se aproxima para cantar, posso pedir a você para fechar os seus olhos e conversar com o Senhor? Eu queria pedir aos vasos de barro que aqui estão, que conversem com Deus nesse instante e diga: Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos esse momento tão delicado que estou vivendo e suplicar a tua direção e graça. Talvez você tenha vindo aqui até pela primeira vez, talvez esteja nos visitando e tenha vindo a este lugar porque alguém lhe disse que aqui se prega a palavra e Deus falou ao seu coração que há uma decisão que você precisa tomar nesse instante: permitir que este vaso de barro seja cheio da glória de Deus. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, toma conta da minha história. Eu assumo diante de Ti, ó Deus, o compromisso de viver segundo a Tua vontade. Faça isso no nome do Senhor.